Vamos para o texto, Salmo 85. Amém? Diz assim o texto sagrado: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Porque em ti se regozije, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração nessa noite, pela sua infinita graça e misericórdia. Meus irmãos, esse salmo ele é de autoria dos filhos de Corá. E pelo contexto nos parece que ele foi escrito após o regresso do povo do cativeiro babilônico. Parece que o povo começou a reconstruir os muros e desfaleceu. Depois começou a construir o templo e desfaleceu. E isso é uma tônica na vida do povo de Deus. Nós vivemos de bons e de maus momentos. Há momentos na nossa vida que nós estamos espiritualmente muito bem, envolvidos, dedicados. Mas há momentos na nossa vida que nós estamos muito mal. E isso é uma coisa muito clara no povo de Deus, infelizmente. Basta você ler, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Reis. Basta você ler, por exemplo, o livro dos Juízes. Você chega a essa conclusão, que nós oscilamos no que diz respeito à nossa fé, ao nosso envolvimento, ao nosso amor para com Deus. Existe oscilação na nossa vida de fé, infelizmente falando. E foi num momento como esse que os filhos de Corá, compuseram esse salmo. E eu vou dividi-lo em 3 grandes verdades. Do verso 1 ao verso 3, parece que ele diz o seguinte para nós: olhe para o passado, para recordar as misericórdias de Deus sobre a vida de vocês. Do verso 1 ao verso 3, ele vai nos lembrar exatamente disso. E olha o que ele diz no verso 1: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. O que é que ele está dizendo aqui? Que o povo de Deus deveria relembrar a fidelidade desse Deus para com o seu povo. O que é que ele está tentando lembrar ao povo de Israel, ao povo de Judá? Que Deus foi sempre favorável a ele. Veja que ele invoca Deus em oração, lembrando ou fazendo com que aquele povo lembre da fidelidade de Deus. Não só da fidelidade de Deus, da imutabilidade de Deus. Ele quer que aquele povo relembre que ele é o povo da aliança, que o Deus Todo-Poderoso firmou uma aliança para com o povo, para comigo, para com você, para com a igreja e para com o povo de Israel antigamente. E ele não vai mudar. O que era que ele estava relembrando aquele povo? Nós estivemos no cativeiro por 70 anos, mas Deus nos concedeu a nossa terra de volta. E o que o salmista tinha em mente? Que muitas e por muitas oportunidades, inimigos foram vencidos, que por muitas oportunidades a peste foi detida, que por N oportunidades a fome foi evitada, que, irmãos, por várias oportunidades, livramentos foram concedidos. Por quê? Por causa da bênção do Senhor.
Então o que é que a gente aprende aqui com base nesse verso 1? Que nunca será diferente com você nem comigo. O que é que eu estou querendo dizer a vocês aqui através desse verso 1? Nunca será diferente, por quê? Porque na sua casa, na sua vida, na sua família, cairá chuva sobre o telhado. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida cristã, os ventos contrários baterão as nossas paredes. Na nossa caminhada cristã, os rios do desespero muitas vezes tentarão, irmãos, minar nossos alicerces. E isso evidentemente nos entristece. Mas o que Deus está nos dizendo através do verso 1, a nossa vida, a nossa casa não cairá. Não cairá por quê? Porque o Deus que resolveu nos abençoar, Ele não muda, porque Deus não muda, é isso que o salmista está dizendo. E nós temos que nos lembrar disso. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olhe, amarre o seu pequenino barco, que é a sua vida, perto do grande navio que é Cristo. Sinta juntamente com Ele os açoites da tempestade, porém, ela vai passar. Os irmãos estão me entendendo? É isso que ele está tentando nos lembrar, ou fazer com que eu e você lembre disso. E ele diz outra coisa interessante, olha, no verso 1: restauraste a prosperidade de Jacó. O que me chama a atenção aqui é que na história de Israel, sempre que esse povo teve humilhado, oprimido pelos pecados, Deus sempre olhou para ele. E não será diferente conosco. Não será diferente comigo e com você. Quantas vezes nós não somos levados pelo cativeiro da alma, pelas nossas falhas, pelos nossos desvios, mas a gente entende que nunca fomos abandonados. Não é diferente conosco, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias ela não tem fim, mas ela renova-se cada manhã sobre a sua vida, sobre a minha vida. Lembre-se do seguinte: o mesmo Deus que trouxe Jacó lá de Padã Arã para a casa do pai dele, pode fazer isso com você hoje à noite, porque Ele continua o Deus fiel, Ele não muda, Ele lhe ama. O amor de Deus por nós, irmãos, ele é imutável. Eu creio piamente nisso. Interessante que eu dizia a Ritinha hoje à tarde: meu Deus, me ajuda, porque eu vi o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos hoje à tarde, numa ministração dele, e ele dizia o seguinte: olhe, se você é alguém que não se satisfaz em Deus quando você está doente, que você não se satisfaz em Deus quando a morte está próxima de você, reveja sua conversão. E eu disse: eu preciso rever a minha. Quando a doença chegar, quando a morte estiver à porta, quando faltar a provisão, ele diz isso, mesmo assim você continua alegre nele, pelo que ele fez, pelo que ele é. Se isso não acontece com você, reveja sua conversão. E aquilo me chocou. Verso 2, olha o que nos diz aqui o verso 2: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Eu posso lhe fazer uma pergunta muito sincera aqui nessa noite? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse o seguinte: está tudo bem? Qual seria a sua resposta? Se alguém chegasse do nada, olhasse, fitasse você nos olhos e dissesse: está tudo bem, o que você responderia? Talvez você fosse dizer: não como eu quero, não como eu desejo, não porque minha saúde não está 100%, não porque está faltando isso, está faltando aquilo, mas com base nesse verso 2, olha o que nós temos para responder a esse interlocutor. O quê? Você pode dizer que está tudo bem, porque você desfruta sempre da bênção do pecado perdoado. Ou em outras palavras, nunca você vai cair nas mãos do inimigo, nunca lhe faltará ajuda, porque a obra de Deus em você não ficará inacabada. Você já lembrou sobre isso? Você já lembrou acerca dessa verdade? Por quê, meus irmãos? Porque cobrir o sol seria mais fácil
comparado a cobrir o pecado. Contudo, o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi um ato único, foi um ato eterno. Atente bem para isso, que apagou, que cobriu todos os nossos pecados, a ponto, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui, dos olhos oniscientes de Deus, não conseguir ver mais seus pecados. Por essa razão você pode dizer, o sangue de Jesus tem poder. A gente costuma dizer que o sangue de Jesus, o sangue de Cristo tem poder, quando vem alguma coisa ruim, né? Mas o sangue de Cristo é poderoso exatamente por isso. Porque o sangue de bodes, o sangue de touros, ele não conseguia cobrir todos os nossos pecados. Mas o do Cordeiro perfeito, esse sim, cobriu todos os seus pecados. Então, como não tem uma boa notícia para o interlocutor que pergunta, como você vai? Com base no verso de número 2, não, olha, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Que cobertura tem o sangue de Jesus? Por isso nós podemos declarar nessa noite, né? O sangue de Jesus tem poder, porque cobriu todos os nossos pecados. Olhe para o passado e veja o que Deus já fez por você. Verso 3. Olhe bem para o verso 3. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Ô meu irmão, se você acha que você merece o céu pelos seus méritos, você não entendeu nada do Evangelho ainda. Você não entendeu nada do Evangelho ainda. Se você acha que merece o céu porque você é bom, a ficha ainda não caiu. Interessante que nesse verso 3, o salmista está nos lembrando que Deus desviou a sua justa ira para o seu Filho Jesus Cristo. E não só isso, que Ele, Cristo, foi moído pelos nossos pecados. A justa condenação que nós merecíamos foi posta sobre Cristo, de modo que a ira de Deus sobre nós foi removida. Nós éramos inimigo dele, irmãos. Nós não estávamos bem com Deus. Nós estávamos andando a passos largos para o inferno. Mas nós fomos encontrados por ele. E que coisa maravilhosa quando ele diz no verso 3: a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Por quê? Porque ele resolveu matar o filho dele na cruz, por amor a mim e por amor a você. Que coisa maravilhosa. Faço outra pergunta aqui a você. Olha para o teu passado. A vida que tu levava, sinceramente falando, ela lhe credenciava para o céu? Ela lhe dava o direito de entrar no céu? Aí tu pensa nos livramentos que Deus te deu, nas oportunidades que Deus te concedeu. Por que você ainda está aqui? Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrava do dia 4 de abril de 96. Porque esse dia foi tão marcante para mim. Porque era o dia do aniversário de Ritinha. E fazia 2 dias que eu havia comprado um carro, um Escort, com 7.000 quilômetros rodados. Em 96 eu comprei esse carro 94. Era seminovo. E era uma sexta-feira para os católicos, chamado Sexta-feira Santa. E minha mãe era católica na época e chegou para mim e disse: meu filho, não beba hoje não, porque hoje é um dia grande. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, se Deus existe, eu quero bater num caminhão. Isso era 8h30 da manhã. E eu bebi de 8h30 da manhã até 6 horas da tarde. E 6 horas da tarde, naquele viaduto não, naquele contorno, retorno, né? Lá do Jardim Verdejante, 6h30 da manhã, da tarde, aliás, eu batia num caminhão carregado de farinha de trigo. O carro que eu comprei por R$7.000.
Vendi por 2. E quando eu olhava para esse texto, eu pensava, por que eu não morri ali? E se eu houvesse morrido ali, onde eu estaria agora? Não tinha azeite na minha lamparina. Eu não entraria na festa do noivo. Eu ficava do lado de fora. Quantos livramentos Deus já não te deu? Quantos chamamentos Deus já não te fez? E quantas oportunidades Deus tem concedido na sua vida? Veja que coisa maravilhosa. É isso que o salmista está nos relembrando no verso 3. E se o verso 1, 2 e 3 é verdade na sua vida e na minha, eu tenho um conselho para lhe dar. Se Deus matou o seu filho por mim e por você, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo, que se chama Jesus Cristo. E o mal que o matou foi o pecado. Ele não deve mais fazer parte da minha vida. Olhe para o passado e veja o que Deus fez por você. Versículos 4 ao 7. Aí o salmista pede a Deus por avivamento, porque nós somos muito falhos. Olha o que diz do verso 4 ao verso 7, vamos ler. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Oh, meus irmãos, o momento aqui era caótico, pois o desânimo assolava o povo de Deus, como assola a mim, como assola a você muitas vezes. Às vezes nós estamos tão empolgados com Deus, que o nosso desejo é não perder um culto, é se envolver em tudo, é ser o mais generoso possível, inclusive com a oferta missionária. Mas há momentos na nossa vida que a nossa vida espiritual está pífia, que a nossa vida espiritual está de mal a pior. E interessante que ele clama aqui por um avivamento, por um avivamento. E eu acho que você deveria, e eu também, orar por isso. Vamos ver um pouquinho aqui, verso 4 e verso 5. Ele diz: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Ele parece contraditório, né, irmãos? Porque no verso 3 ele diz que Deus já retirou a ira, mas no verso 4 ele diz que Deus continua irado. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Porque muitas vezes o problema somos nós. Nós dizemos a Deus que vamos servi-lo, mas com pouco tempo nós definhamos, e é preciso que Deus nos chacoalhe novamente, que Deus nos vivifique novamente. E no verso 4 e no verso 5 ele diz que o problema do povo de Deus é o seguinte: o maior peso para o povo de Deus que ele pode sofrer é a ira do próprio Deus. Por quê? Se ela perdurar, o povo geme. Se a ira de Deus se prolongar, o povo é esmagado. Se a ira de Deus perpetuar, a esperança sai do nosso coração. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você nessa noite: o povo de Deus pode estar debilitado, mas ele ainda é o povo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está seu coração nessa noite, desanimado, frustrado, decepcionado, mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você: você ainda continua sendo o povo de Deus, não se esqueça disso. E o clamor desse salmista é por restauração. Talvez muitos de nós que aqui estamos, e algumas pessoas que nos acompanham de forma remota, precisam clamar dessa maneira. O clamor nosso nessa noite deve talvez ser com o nosso coração, como foi orado aqui na oração intercessória: Senhor,
volta teus olhos para a minha família. Talvez seja o nosso clamor nessa noite. Talvez Deus deva nos restabelecer, nos restaurar no que diz respeito a isso. Que eu volte o meu coração, que eu volte os meus olhos para a minha casa, para a minha família, para os meus em primeiro lugar. Esse talvez seja o nosso clamor aqui nessa noite. Porque isso depende de Deus. Olha, irmãos, restaurar você não depende de você, não depende de pastor, depende de Deus querer lhe restaurar, de Ele edificar você novamente. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: não nos deixe a nossa própria sorte. Ô irmãos, talvez você deva dizer isso ao Senhor hoje à noite: Senhor, me encanta de novo pela tua palavra. Senhor, me encanta de novo pelo meu lugar de oração. Senhor, aviva o ministério que tu colocaste nas minhas mãos e eu tenho sido relaxado. Talvez seja esse o clamor que você deva fazer nessa noite. É o verso 4 e o verso 5. Restabelece-nos, Senhor, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Ou seja, Senhor, faz com que eu viva de novo. Uma coisa me chamou a atenção quando o pastor Eudo pregava sobre a igreja de Éfeso. E você me perguntaria o quê? Quando a igreja de Éfeso ela perdeu o primeiro amor, Deus não disse ao pastor de Éfeso: convoca um avivalista, convoca um homem com um dom espiritual que não existe, especial, para avivar a tua igreja. Deus não disse isso ao pastor de Éfeso: convide um pregador quente. Deus não falou isso para ele. O que foi que Deus disse quando aquela igreja estava mal espiritualmente? Se arrependam. Então essa, melhor dizendo, é a ordem de Deus para nós nessa noite. Veja onde vocês caíram, veja onde vocês ficaram, veja onde vocês estão em inércia, porque vocês não saem do lugar. Vivifica no Senhor. Ele vai pedir agora no verso 6, olha o que ele diz no verso 6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui algo muito sério. Ele está pedindo a Deus avivamento. Nos aviva, Senhor, traz vida de novo para nós, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente retorne ao caminho que a gente abandonou. Olha o que o salmista pede, ou os salmistas na realidade, porque foram os filhos de Corá. Eles estão pedindo exatamente para isso: aviva, Senhor. Eu gostaria de dizer algo aqui para você: avivamento não é inovação, é volta. Avivamento, meus irmãos, não é buscar novidades, não, é retornar ao Evangelho. Avivamento não é sede de bênção, é saudade de Deus. E é isso que o salmista está pedindo. E a gente deve ter muito cuidado, porque o avivamento ele não é fabricado na terra. Todo avivamento fabricado na terra, ele traz fogo estranho. E avivamento não é isso. Eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos: toda vez que o fogo do avivamento verdadeiro vem sobre uma comunidade, ele deixa algumas marcas. Preste atenção nisso. Quando Deus visita o seu povo com avivamento, ele deixa algumas marcas. Antes de eu dizer as marcas, deixa eu lhe contar algo aqui. Existe um livro que está até esgotado, chamado O Pentecoste Coreano. Em 1907,
A Coreia, ela não era dividida ainda, mas ela viveu um grande avivamento. É interessante que antes desse avivamento, existiam muitos missionários norte-americanos na Coreia. O Japão invade a Coreia e aqueles missionários fogem. E isso cria uma tristeza muito grande na igreja da Coreia. Por que os missionários nos abandonaram? Quando o Japão sai da Coreia, os missionários americanos, norte-americanos voltam para lá. E interessante que não é mais a mesma coisa. Existia algo travado entre os coreanos e aqueles missionários. E 1000 homens coreanos se reúnem para orarem a Deus pedindo por avivamento. E 2 missionários norte-americanos que são autores desse livro, ele conta no livro o seguinte, que uma determinada noite, um pastor coreano teve a coragem de, em público, pedir perdão aos missionários norte-americanos. A igreja superlotada. E ele conta que foi como que se uma mão tirasse o teto daquela igreja. E houve um derramar tão grande do Espírito Santo naquela comunidade, que dentistas, crentes, gritavam: Senhor, me perdoe, porque eu não sou honesto na minha profissão. Homens adúlteros corriam no templo, pedindo perdão ao Senhor. Pais se reconciliavam com filhos, porque quando Deus visita o povo dele, ele não permanece da mesma maneira. Aí você me perguntaria quais as marcas de um real avivamento. Eu vou lhe dar algumas. Primeiro, convicção e abandono do pecado. Hoje a gente só grita. Infelizmente, apego profundo às Escrituras. Sermões causam náuseas em alguns crentes, que vergonha. E a gente quer ser avivado. Testemunho. O povo dava testemunho. Quando Deus visita uma igreja, quando Deus visita um povo, se faz negócio sem pedir nada, irmãos, de garantia. Porque você sabe que aquela pessoa testemunha é fiel, é íntegra. Quarto, seriedade com as coisas espirituais. Deixa eu dar um conselho a algumas pessoas aqui. Não tome ceia em pecado, mas também não se limite a viver eternamente dentro da igreja sem poder participar da ceia do Senhor. Que vergonha! Seriedade com as coisas espirituais. Tudo isso o avivamento traz. Influência transformadora na sociedade. E por último, preocupação suprema com a glória de Deus. Quando Deus visita seu povo com avivamento, essas marcas são notórias no meio do seu povo. Verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Duas coisas me chamaram a atenção aqui. O salmista, ou os salmistas, eles eram muito sinceros. Por que eu digo isso? Ele diz, olha, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. É interessante, irmãos. Eu já ouvi muita mensagem, e é bíblica. O deserto é a escola de Deus. É verdade. Eu sei que Deus usa as tribulações para moldar a nossa vida. É bíblico também, eu acredito nisso. Para moldar nosso caráter. Tudo isso é verdade, é bíblico. Há pessoas que veem isso, mas há outras que não. O que o salmista está pedindo? Senhor, eu consigo ver a tua mão sobre nós, nos punindo e nos chamando para ti. Mas Deus, mostra a tua misericórdia também. O que é que ele está pedindo aqui? Que Deus fale com eles. Que Deus se mostre a eles e diga, olha, eu estou com vocês. Irmãos, às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós vemos a prova há anos e não conseguimos ver nada, absolutamente nada. Eu não estou dizendo que Deus está errado nisso. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, não é pecado você dizer a Deus que está doendo.
Não é pecado você estar dizendo a Deus que você não aguenta mais. Não é pecado que você pedir a Deus um tempo de refrigério. O salmista estava pedindo isso a Deus. Por quê? Você diz, pastor, ele estava com medo de perder a salvação. Eu não creio que salvação se perca, irmão. Eu não creio que uma pessoa salva perca a salvação. Respeito quem pensa diferente de mim. E por que ele diz aqui no verso 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ou seja, ele não era salvo não. Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Ele não está falando aqui em salvação da alma. Mas o que ele está pedindo aqui a Deus é que Deus liberte ele de todas as consequências da infidelidade. Sabe por quê? Porque é muito possível você ser salvo na pessoa de Jesus Cristo, mas não ser feliz, ser uma pessoa aflita, ser uma pessoa angustiada. E como há pessoas assim na igreja, amargas, aflitas, angustiadas. E quando eu meditava nesse verso hoje pela manhã, uma personagem bíblica veio à minha mente: a mulher encurvada. Aquela mulher viveu dentro de uma sinagoga 18 anos, encurvada. Ela não tinha prazer, ela não tinha alegria, ela tinha vergonha. 18 anos lá dentro. Jesus entra naquela sinagoga e Jesus é muito claro: essa daí é filha de Abraão. Era salva, mas não tinha alegria. Era salva, mas vivia aflita. Como há pessoas assim? Salva e não desfruta da vida. Salva e não tem alegria pela família que tem. Salva e não consegue criar os filhos. Salva e não consegue amar o cônjuge como deveria. É salva, mas vive em aflição. É isso que o salmista está pedindo a Deus: aviva-nos, Senhor, a ponto de nós nos alegrarmos em Ti, somente em Ti. Que coisa maravilhosa. E hoje, quando eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos, uma breve palavra dele, ele me fazia lembrar isso. E eu me questionava: Senhor, se chegar ao final do mês e eu não tiver minha despesa, eu vou continuar alegre? Pense você. Verso 8 ao 13. E aí a gente já vai partindo para o final. Ele manda que a gente olhe para o futuro e se aproprie das promessas divinas. Para o passado você olha e vê o que Deus já fez por você. No tempo presente você pede para que Deus lhe avive, para que você possa ser feliz nele. E para o futuro Ele manda você olhar para as promessas divinas. Olha que coisa maravilhosa, ele diz no verso de número 8: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Que confiança. Ele está dizendo: eu orei. Se eu orei, então é natural que esse suplicante espere a resposta. É natural que o Deus que eu sirvo me responda. É isso que ele está dizendo. Escutarei. Escutarei o quê? A resposta do que eu pedi. Eu ouvirei Deus falar comigo. Você tem essa perspectiva? Há em você essa esperança? Eu orei e vou esperar a resposta do Senhor. Era essa a experiência, a expectativa do salmista. Quando eu oro, eu espero que Deus me responda. É natural que Ele me responda. E sempre é assim, irmãos. Nos momentos de angústia, Deus costuma nos responder. Mas o que mais me chamou a atenção nesse verso 8 foi a parte final, a parte B do verso, quando ele diz o seguinte: olha,
pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Que coisa! Qual o clamor dele? Senhor, me responde, mas Senhor, não permita que eu volte para o mundo. Não permita, Senhor, que eu me desvie. Meu irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. Não existe um louco maior, ou não há louco maior que o homem que será louco, custe o que custar. Sabe, para mim, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que sentou nessas cadeiras por alguns meses, eu acho que não há uma loucura maior. Você pecar sabendo o que está fazendo. Eu conheço tanto, né? Há pessoas aqui que conhecem muito, eu creio que todos conhecem, e você voltar ao vômito, como diz o texto lá de Provérbios, voltar a praticar aquilo que Deus diz para você que é insensatez, aquilo que matou seu melhor amigo, aquele que tem te dado a oportunidade de você ir de novo para lá fazer. O salmista disse: Senhor, não permita isso na minha vida. Eu voltar ao que eu era. Era um caos, irmãos. Pense aí por 3, 4 segundos preciosíssimos, como diz o pastor James, da sua vida, né? Sobre o fato de você voltar a ser quem você era. Tragédia, né? Então o salmista está orando por isso. Não permita, Senhor, que eu volte para a lama. É interessante, irmãos. Deixa eu dizer algo aqui a você. O pastor, ele pode até arrumar o altar, você também. A gente pode trazer a lenha, a gente pode trazer o novilho, a gente pode trazer o cutelo, a gente pode até encharcar aquele altar de querosene. No caso de Elias foi de água, né? Mas só quem produz fogo é Deus. Você pode fazer o que fizer, mas só quem produz chama ardente no coração de um pecador é o Deus que respondeu a Elias. Clame por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Verso 9, 10 e 11. Olha o que ele diz: próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. O verso 9 parece que o salmista está dizendo o seguinte, ou melhor, aconselhando o seu povo ao seguinte: volte para Deus em arrependimento e em santidade renovada, pois Ele o receberá. É um clamor para que aquele povo retornasse. Era um clamor talvez para que aquele povo pegasse na colher de pedreiro, pegasse na pá e fosse novamente reconstruir talvez o muro ou possivelmente o templo. E Deus hoje está chamando pessoas ao trabalho. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para o retorno, para desenvolver o que Deus colocou em tuas mãos, para que você possa desenvolver aquilo que Deus lhe chamou para desenvolver. Eu sei o que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu sei porque Deus me deu essa palavra. Porque muitas vezes nossos planos não são os de Deus. Não são. E Deus está te chamando hoje para novamente clamar a Ele e se humilhar na presença dEle, para que Ele o receba. E verso 10 e verso 11, olha que coisa maravilhosa. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Há duas possíveis interpretações para o verso 10 e para o verso 11. Matthew Henry, ele diz o seguinte:
As duas interpretações, na realidade, são deles, não são minhas, evidentemente. E lendo ele diz o seguinte, olha, a primeira interpretação: quando o coração do homem arrependido volta-se para Deus, começa a brotar no coração desse homem arrependido a verdade. É comum você ouvir de um crente verdadeiro a verdade. É sim, sim e não, não. Não há meio termo. Ele não é a igreja de Laodiceia que fica em cima do muro. Eu não sei como me posicionar. Eu não sei que resposta lhe dar. Não. Mateus Henry diz isso. Quando Deus visita o seu povo, a graça de Deus visita o seu povo, é natural que nesse povo haja verdade, porque esse povo foi regenerado. Deus dos céus é justo para com essa pessoa, e naturalmente você encontra nessa pessoa graça, verdade e justiça. Eu gostaria de lembrar uma coisa à igreja do Médici aqui que vocês já sabem. Deus não premia a desobediência. Não pense que você vai se dar bem na vida se você é uma pessoa desobediente. Você não vai se dar bem, de maneira alguma. Mas também é natural que o povo separado, escolhido, demonstrasse graça, demonstrasse verdade, mas demonstrasse o quê? O quê? Justiça. Irmãos, como é bom você tratar com alguém que é justo, alguém que é íntegro, alguém que é inteiro, alguém que você sabe que no momento em que você precisar dele, ele é teu melhor amigo. Quando ele te repreender é porque é teu amigo. Quando ele te receber em casa, ele vai guardar teu segredo. Tu vai abrir o coração com aquela pessoa, ele vai guardar. Ele não vai festejar a tua derrota. Ele vai chorar com você quando você chorar. Ele vai se alegrar com você quando você estiver alegre. Quando você encontra um carro, ele vai se alegrar. Quando você perde, ele vai se entristecer, porque ele é justo. E é natural em uma comunidade de pessoas que foi derramado o Espírito Santo haver pessoas assim. O que não é, irmãos, normal é não ter pessoa cheia de graça, cheia de verdade, cheia de justiça e cheia de paz, né? Há pessoas que você conversa, ela transmite para você paz, né? Ela consegue acalmar teu coração. Você chega muitas vezes em algumas pessoas aflito, não é? E quando você começa a conversar com aquela pessoa, ela lhe transmite paz, né? É como se, eu acho que é o Espírito Santo que está nela. Eu não sei como é aquilo, mas você começa a desabafar, a falar, e sempre ela puxa um texto bíblico e dá a você, e conta uma experiência bíblica para você, e mostra como você deve confiar em Deus, e você sai dali regozijado. É natural que numa comunidade de pessoas que têm alma, exista pessoas assim, com graça, com verdade, com justiça e com paz. Mas a segunda interpretação que ele nos dá é a seguinte, olha, presta atenção, verso 11: da terra brota a verdade dos céus, a justiça baixa, aliás, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Ele interpreta esse 11 e o 10 daqui a pouco eu vou dizer como ele interpreta, da seguinte maneira: é como se Deus olhasse do céu e visse a humanidade toda perdida. Ele diz: há uma única solução para esse povo, meu filho. E ele o envia em carne e osso, um Deus coberto de pele, e ele habita no meio de nós. E aqui no verso 10 ele interpreta que é uma alusão à pessoa de Jesus Cristo. Olha, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que só em Cristo e somente em Cristo nós temos graça, favor imerecido,
Nós estávamos caminhando a passos largos para a perdição, mas Ele nos encontrou. Nenhum de nós merecíamos salvação, mas coube a Deus nos escolher e nos salvar. Eu não sei se outra coisa lhe alegra mais do que isso. A mim não. A mim não. Em saber que um miserável como eu despertou a atenção, não por méritos meus, do Criador do universo, do Senhor de toda a terra, e Ele resolveu sobre a minha vida. Eu fico pensando, por que não outros? Irmão, olha a quantidade de amigos que tu tem, e por que você? Por que você? É graça ou não é? É favor imerecido ou não é? Mas ele diz que a graça e a verdade se encontraram. Que verdade é essa? Cristo também. Olha, o ser humano mais sábio que você conhece, sem Cristo, ele continua mergulhado nas trevas. E isso é triste, mas é verdade. Ele é o caminho do céu, é Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu vou fazer. Existe algo mais difícil para você do que repreender um filho? Eu não vou fazer isso não. Não é ruim repreender um filho, né? Ninguém repreende um filho e fica legal. Mesmo ele estando errado, você dorme mal. E você repreender seu pai ou sua mãe? Você já pensou nessa ideia? E eu vou ter que ter uma conversa com a minha. E vou lhe dizer por quê. Porque eu soube que minha mãe disse que não entende nada do que é pregado aqui. Você está entendendo como é sério? Ela disse, eu não entendo. Ela não disse a minha ela disse, eu entendi tudo. Ela sabe. Aí ela chegou para uma pessoa e confidenciou que não entende nada. Nada. Eu faço um desafio a você que está aí. Pega uma revista Veja e selecione 5 reportagens e dê a minha mãe para ler. No outro dia pergunta o que ela entendeu das 5, ela resume mais 5 para você. Mas um sermão, ela não está conseguindo entender por quê. E isso é preocupante. Porque não há conversão sem entendimento da palavra. Não há. Nós temos que entender o que é a verdade. E a verdade é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. E Ele é o único caminho para o céu. Mas Ele também é a justiça, né? Olha o que Ele diz no verso 10. A justiça e a paz se beijaram. Que coisa linda. Como é que um Deus justo iria colocar um pecador, um Deus santo, iria colocar um pecador no céu que é santo? Irmãos, é loucura. Aí o que ele fez? A doutrina da justificação, né? Deus pegou todos os méritos do filho dele e colocou na tua conta e disse, você é justo. Pegou todos os teus pecados, toda a dívida de pecados teu, toda a lista, e colocou na conta de Cristo e disse, eu o justifiquei. Aonde você encontraria isso? A não ser no Evangelho. É interessante, irmãos. Cristo cobriu os nossos pecados, mas também Ele cobre o pecador. Veja que a justiça e a paz se encontram. A isso, ou seja, pelo fato de Deus ter coberto os nossos pecados e ter coberto também o pecador, a essa doutrina nós damos o nome de expiação. E foi isso que aconteceu conosco, comigo e com você. Portanto, tenha paz. Hoje eu comentava com um colega meu, ele tem 62 anos, e ele disse a mim que não tem mais sonho.
Ele disse isso com todas as letras. Ele diz: olha, eu só espero morrer. Eu não quero bens, e não quero mesmo não quero nada. A única coisa que eu espero é a morte. E eu sei que se eu morrer hoje, eu estou no inferno. Não é triste você ouvir isso? E eu convido ele para vir para cá. Sabe o que ele diz? Mulher prega na sua igreja. E em igreja que mulher prega eu não entro. Porque eu já li que Paulo escreveu a Timóteo que mulher não deve pregar. E aí eu vou pregar, vou fazer todo o contexto que tinha na igreja de Corinto. O porquê da igreja não pregar. O porquê da mulher não pregar. O porquê da mulher usar véu. E ele não aceita. Mas interessante que a gente vê na vida dessas pessoas, sabe, irmãos? Fragmentos de insatisfação. E ele me dizia o seguinte: tu pelo menos construísse uma família. E eu nem uma família eu tenho. Insatisfação. Insatisfação. Sabe por quê? Porque não tem paz. Paz. O mundo precisa de paz. E só Cristo pode dar a verdadeira paz, porque Ele é a paz. Estou já terminando, verso 12 e verso 13. Verso 12 diz o seguinte: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Eu achei maravilhoso esse verso 12, porque Russell Shedd, analisando ele, que era um camarada totalmente, irmãos, desligado de bens materiais. Mas olha que análise ele faz desse verso 12. Ele diz o seguinte: olha, é natural que bênçãos materiais cheguem às mãos dos fiéis e são para o seu benefício. Interessante que Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o salmista está dizendo aqui quando ele diz no verso 12? Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. É natural, irmãos, guarde isso no seu coração. É natural, é normal que em uma comunidade visitada pelo Espírito Santo, onde pessoas busquem a verdade, a justiça e a graça, essas pessoas tenham amenizado o seu estado de provação. O que é que eu estou querendo dizer aqui com base nesse verso de número 12? Como nos foi dito aqui domingo, Deus não nos promete muita roupa de grife, e Ele pode até dar e não ter problema nenhum com isso. Deus não nos promete, irmãos, comer do melhor da terra, mas Ele nos promete o pão, Ele nos promete a roupa, Ele nos promete aquilo que torna a vida social minha e sua possível aqui na terra, e não irá faltar. É interessante que tem um pastor que diz o seguinte: Deus prometeu a mim e a você o pão. Se o pudim vier, dê glória a Deus. Mas o pão é certeza. Então é natural que na tua vida não falte o pão. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Verso 13: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Olha, há pessoas que quando morrem, né, são cremadas, e o corpo é colocado, aliás, o pó, né, é colocado em uma vasilha e jogado em alto mar. E a minha Bíblia diz que esses corpos jogados até em alto mar, no grande dia, se levantarão. Isso é o quê? Fé. Eu faço como Martinho Lutero. Eu não sei por quais caminhos Deus está me conduzindo, mas eu confio demais no meu guia. A justiça é Cristo.
As pegadas que nós temos que seguir são as pegadas dele. Não é verdade? E ele não nos decepcionará. Que coisa maravilhosa. Nós não vamos ter decepção com ele. Isso é grandiosíssimo demais, irmãos. Interessante, sabe? Eu li um livro, eu estou terminando já. Faz muito tempo eu busquei ver onde eu li isso, eu não lembro qual livro foi. De um pastor, que ele após pregar um sermão evangelístico, ele foi embora para o hotel, em uma cruzada. E quando ele chegou no hotel, ele soube que parece que uma carreta, ou um carro de grande porte, invadiu a reunião onde ele estava e matou algumas pessoas. E ele disse: por que eu não fiz o apelo? Ele colocou uma coisa na mente dele: toda vez que eu pregar, eu vou fazer o apelo. Eu li esse livro há muitos anos, e eu vim aqui para o Médici. E certa vez aqui no Médici, há muitos anos atrás, uma pessoa me questionou: pastor, por que a sua igreja não faz apelo? E eu disse a essa pessoa: nós fazemos todo domingo. E eu acabei de fazer aqui. O apelo é a própria pregação. Toda vez que o evangelho está sendo exposto aqui, está sendo feito um apelo ao seu coração. Que coisa interessante, irmãos. Aí eu estava lendo acerca de Charles Spurgeon. Eu não sei quem foi quem o substituiu, mas ele também não fazia apelo, né? Ele pregava e ele entendia dessa maneira, que o apelo era o próprio evangelho sendo pregado, já era um apelo. E após ele morrer, substituíram ele por outro pastor que eu não sei qual é o nome. E no primeiro sermão do pastor, a igreja tinha 6.000 membros. O pastor fez o apelo. Os diáconos olhavam um para o outro, estarrecidos. Quando terminou o culto, os diáconos chamou o pastor e disse: pastor, nós não usamos desse artifício, nós não fazemos apelo aqui. Aí o pastor usou um argumento muito forte. Ele disse o seguinte: olha, eu acredito que a gente tem que bater no ferro enquanto o ferro está quente. Ou seja, enquanto a mensagem está no coração, a possibilidade do pecador se arrepender. Um bom argumento, né? Aí disse que um diácono muito antigo naquela congregação levantou o dedo e disse: agora, pastor, se o ferro foi esquentado pelo Espírito Santo, ele não vai esfriar no domingo, ele não vai esfriar na segunda, ele não vai esfriar na quarta, ele não vai esfriar na quinta, porque o fogo de Deus não se apaga. Que esse sermão dessa noite, como os demais, seja fogo para seus ossos, aqueça seu coração, a ponto de, a partir de mim, nós consertarmos as nossas vidas. Amém?